Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Eu sou um coordenador de operações de cemitério. Você também pode me chamar de gerente do cemitério. Parte do meu trabalho é discutir arranjos funerários com visitantes e familiares falecidos, facilitar a venda de lotes, e assim por diante. Um homem hispânico de aproximadamente 30 anos chamado Antônio certa vez se sentou comigo para comprar um lote para o pai doente dele, que na época estava em um asilo. Antônio tinha um sotaque muito carregado, e dele eu podia ver que era uma pessoa muito preocupada. Ele me mostrou uma foto do pai, um senhor muito gentil. Parecia jovem demais para ser tirado da família, mas infelizmente o idoso faleceu na mesma semana. Antônio organizou o funeral do pai num dia de clima terrível, o que foi considerado um bom presságio. O cortejo fúnebre parou em frente ao nosso prédio. Eu saí da varanda e vi Antônio sentado no carro funerário. Acenamos um para o outro, mas por causa do mau tempo voltei para dentro, e depois que o cortejo estava pronto, entrei na caminhonete do cemitério para seguir o carro funerário até a sepultura, onde eu ficaria debaixo de um guarda-chuva supervisionando o enterro. Essa é parte do meu trabalho, garantir que o funeral transcorra sem problemas. Depois da cerimônia, dirigi em volta do cemitério, como devo fazer várias vezes por dia. Eu tinha muito trabalho administrativo para fazer, e naquela noite eu também precisava fechar o cemitério, então mais tarde voltei ao escritório para trabalhar. O cemitério geralmente fecha às 5h30 da tarde, e comecei a ronda noturna para garantir que todos os visitantes saíssem. Era começo de março, escurecia mais cedo que o normal, e a tempestade deixava o cemitério parecer mais escuro e silencioso. Quando dirigia de volta ao escritório, vi uma silhueta correndo pelos corredores de lápides e virando para trás dos arbustos, desaparecendo. Toco a buzina para lembrar que o cemitério estava fechado, mas estranhamente não vi mais ninguém. Peguei um guarda-chuva e procurei em volta dos arbustos onde a pessoa desapareceu, mas não encontrei nada. Procurei na chuva por mais de 20 minutos antes de desistir. Voltei ao escritório, verifiquei as câmeras de segurança, difícil de ver por causa da tempestade, estava escuro lá fora. Tentei continuar atento enquanto trabalhava no administrativo, quando de repente a porta da frente bateu muito alto. Saltei da cadeira e gritei a olá, pensando que era a pessoa de antes presa no cemitério procurando ajuda. Fui até o saguão, não havia ninguém, verifiquei por toda parte, gritei a olá de novo, talvez tivessem ido embora. Comecei a checar todas as janelas quando de repente em uma delas vi uma pessoa sem expressão me encarando. Me aproximei para ver melhor e, horrorizado, reconheci o pai do Antônio. Corri para fora do prédio, mas ele já havia desaparecido. Olhei em volta na chuva e depois corri de volta para dentro. Juntei minhas coisas às pressas, tranquei o escritório, entrei no carro, verifiquei o portão mais uma vez e dirigi para fora. Quando cheguei em casa, minha esposa perguntou por que eu estava tão calado. Eu só pude dizer que tinha sido um dia muito pesado no trabalho. Até hoje ainda penso nisso, talvez uma alucinação pelo excesso de trabalho, mas a experiência assustadora ainda está vívida na minha mente, me dando calafrios. Era o meu 6º aniversário, a festa tinha acabado de terminar. Tínhamos comido bolo de pizza, brincado, uma típica festa de aniversário infantil. Eu morava com a minha mãe e o namorado dela, Steve.
Como presente de aniversário, eles me deram uma casa de bonecas de plástico da Fisher-Price, com cerca de 1,20 metros de altura, com um pequeno escorregador, que cabia perfeitamente no meu quarto. Fiquei muito animada, pois era exatamente o que eu queria, e tinha certeza de que era a maior invenção desde o pão fatiado. A casinha foi colocada bem na frente da porta do meu quarto, de frente para a minha cama. No dia do meu aniversário, por volta das 21 horas, mamãe me colocou na cama, um pouco mais tarde do que o normal. Lembro-me de acordar várias vezes naquela noite porque estava muito animada para brincar com a nova casinha de bonecas no dia seguinte. Não tinha brincado muito naquele dia, já que levou um tempo para montá-la. Em um desses momentos em que acordei, olhei para a casinha e vi duas sombras escuras, um homem e uma mulher, que pareciam estar conversando. Uma criança nunca quer se assustar, então racionalizei que eram apenas sombras das árvores brincando com a minha imaginação, como mamãe sempre dizia. Consegui dormir novamente naquela noite, e não me lembro de nada sobre as sombras que vi no dia seguinte. O meu aniversário é em junho, então normalmente não tenho aula. Isso significava que eu poderia passar o dia todo brincando com meus amigos. Eu tinha esquecido completamente as sombras que vi na noite anterior. Até a noite seguinte, quando minha hora habitual de dormir era às 20 horas, mamãe era muito rígida quanto a isso. Então tomei banho, vesti o pijama e fui para a cama. Deitada na cama, de repente senti que algo estava me observando. Olhei para a parede entre a porta e a casinha de bonecas, e as sombras escuras apareceram novamente. Dessa vez, observei com cuidado, embora estivesse apavorada, continuei imóvel na cama. As figuras pareciam estar conversando, mas não conseguia ouvir nenhum som. Também pareciam estar olhando uma para a outra, mas era difícil discernir a direção tridimensional apenas pelas sombras bidimensionais escuras. Gritei o nome da minha mãe, ela veio correndo, acendeu a luz, e as sombras desapareceram. Naquela noite, mamãe me deixou dormir com ela, o que nunca tinha permitido antes. Ela achava que eu só estava tendo um pesadelo. A partir daí, toda noite que eu olhava para aquela parede, as sombras apareciam. Nesse ponto eu gritava por mamãe, e o ciclo se repetia. Durante esse tempo, Steve e mamãe brigavam muito, eu não sabia por quê, apenas notei que não brigavam antes. A casa também entrou em grandes reformas, com quase metade do espaço em obras. Comecei a ansiar pela escola, que era muito divertida na época, para ver todos os meus amigos. Odiava ficar dentro de casa, e arrumava qualquer desculpa para ir para a casa da vovó. Isso continuou por um tempo. Não sei como mamãe via a situação de eu contar para ela sobre fantasmas no quarto todas as noites. Implorava para que ela deixasse o corredor iluminado à noite, esperando que a luz espantasse as sombras. Ela concordou, mas a luz não teve efeito algum, e eu ainda gritava pelo nome dela todas as noites. As coisas continuaram assim por um tempo, mas uma noite tudo mudou. Deitada na cama, tive uma sensação diferente. Não tenho certeza se desenvolvi algum tipo de tolerância pelas sombras que conversavam silenciosamente no mesmo local do quarto todas as noites, ou se eu estava apenas confusa naquela noite. De qualquer forma, decidi que não queria acordar mamãe. Reunindo coragem, andei através das sombras até o quarto da mamãe. Importante, que cada vez que mamãe vinha, as sombras desapareciam, e eu ainda não sabia o porquê. Passei pelas sombras e nada aconteceu, entrei no corredor, direto sob a luz,
O quarto de mamãe estava à esquerda. Lembro-me de olhar para a luz, depois para o quarto de mamãe, e assim por diante, algumas vezes. Então simplesmente fiquei encarando a luz, sem saber por que era tão atraente. Depois de olhar a luz por um tempo, decidi que ainda não queria acordar mamãe, o que era estranho, porque nunca me importei antes. Voltei para a cama, e a próxima lembrança é de estar sentada na sala assistindo TV. Havia reformas por toda parte, plástico cobrindo os sofás para mantê-los livres de poeira e tinta. Lembro-me de estar sentada no chão com a TV sintonizada em estática. Essa lembrança é como se fosse em terceira pessoa, como se eu não estivesse no controle naquele momento. As lembranças são apenas flashes, com espaços em branco entre elas. Tenho apenas fragmentos de lembranças daquele lugar. Uma noite, lembro-me de olhar pela janela para a entrada de carros. Mamãe tinha chamado a mãe de uma de suas amigas, chamada Dani, mas as pessoas a chamavam de D. Lembro-me de vê-la saindo da entrada de carros, abraçando mamãe. Por algum motivo, consegui ouvir a conversa delas, outra experiência em terceira pessoa. Ouvi de dizer que havia fantasmas de um homem e uma mulher na casa, mas que eles não eram o problema. O verdadeiro problema era algum tipo de entidade escura e sinistra que tinha má vontade em relação a mim. Depois disso, D queimou frutas de santos pela casa para limpá-la. Acho que depois disso fui para a cama, mas quando acordei estava na casa da vovó, e muitos dias haviam se passado. Acordei me sentindo bem, sem notar nada de diferente. Eu frequentemente passava a noite na casa da vovó. Tenho minhas próprias teorias sobre o ocorrido, mas nunca conversei sobre isso com mamãe até os meus 16 anos. Quando acordei na casa da vovó, mamãe me disse que iríamos nos mudar da casa de Steve, e que eles também iam terminar, e que eu não voltaria mais para lá. Ela iria buscar minhas coisas. Quando completei 16 anos, conversei em detalhes sobre os acontecimentos com mamãe. Essas lembranças me incomodaram por muito tempo, e eu queria respostas. Contei a história inteira para mamãe, exatamente como acabei de contar para você, e quando mencionei a parte sobre D, mamãe parecia confusa. Ela disse que eu não estava na casa na época. Ela continuou me explicando que naquela casa, eu estava ficando cada vez mais quieta e retraída. Um dia durante o jantar, eu simplesmente desmaiei sobre o meu prato, como em um filme. Mamãe disse que eu tinha febre alta e parecia muito desconfortável. Acho que depois que desmaiei, ela decidiu acreditar nas minhas histórias de fantasmas, já que ela acreditava em eventos paranormais. Então ela ligou para a D, que era conhecida na cidade por ser médium. D instruiu mamãe a me tirar da casa imediatamente enquanto ela vinha para cá. Mamãe me levou para a casa da vovó de carro e depois voltou para a casa. Quando D chegou, eu já não estava mais lá, mas de alguma forma consigo lembrar o que D fez, mesmo mamãe nunca tendo me contado. Mamãe também disse que nunca mencionou para D o que acabei de contar, apenas que eu estava doente e que havia algo na casa. Vovó cuidou de mim de perto aquela noite. Tive uma noite muito agitada com febre alta, e então os sintomas simplesmente desapareceram. Fui para a cama e esse foi o momento que lembro de acordar. Agora tenho 21 anos e estou no último ano da faculdade. Relembro esses eventos de tempos em tempos, e ainda fico confusa. Não encontro nenhuma resposta nem consigo chegar a nenhuma conclusão lógica. Tenho uma hipótese, mas não vou compartilhá-la agora. Espero que você possa tirar suas próprias conclusões. Talvez outras pessoas também tenham passado por experiências similares,
E essa é a razão para eu compartilhar essa história. Espero que um dia alguém a ouça e possa me ajudar a obter respostas. Quando eu tinha 19 anos, meu amigo Shane, um grande idiota, costumava vir ao porão da minha casa para brincar, como fazíamos todo verão. Lembro dele segurando uma garrafa de refrigerante, eu comendo um hambúrguer, quando de repente ele sugeriu que deveríamos ir dar uma olhada no velho e sombrio cemitério do outro lado da cidade. A ideia era completamente absurda, eu até disse isso para ele, mas não tínhamos aula no dia seguinte e eu sabia de qual cemitério ele estava falando. Eu não tinha certeza se poderia chamar aquilo de cemitério, era apenas um pequeno terreno com no máximo 100 lápides antigas e desgastadas, parecendo abandonado há anos. O lugar existia há séculos, cercado por uma grade de ferro em estilo gótico de uns 3 ou 4 pés de altura, rodeado por matas em ambos os lados, uma rua de um lado e alguns prédios decrépitos do outro. O lugar todo emanava uma atmosfera estranha e sinistra. Com a insistência contínua de Shane, também fiquei curioso para explorar. Ironically, naquele dia o céu estava nublado, emitindo uma luz vermelha sinistra, acho que para criar o clima. Shane estacionou seu Honda no acostamento. Eu disse para ele parar um pouco longe do cemitério. Esta rua tinha pouco movimento. Ele parou o carro a algumas centenas de pés de distância. Descemos e atravessamos a mata, evitando possíveis veículos que passassem. Escalamos facilmente a grade de ferro não muito alta e assim que entramos no cemitério já me arrependi. O lugar emanava um frio desconfortável. Andamos entre as lápides com inscrições desgastadas, todas parecendo do século XIX. Eu sentia continuamente um medo de estar sendo observado. Comecei a olhar ao redor dos arbustos. Eu disse a Shane que o lugar era esquisito. Ele também sentia como se fosse observado. Olhei para o prédio em ruínas próximo ao cemitério. Através da janela imunda tive certeza de ver alguém dentro, mas a pessoa desapareceu rapidamente. Eu disse que estávamos sendo observados. Shane também olhou para o prédio, querendo até achar uma entrada, mas o impedi para não nos meter em confusão. Enquanto eu ficava parado, ele contornou o prédio quando de repente um estrondo, e um velho de cabelos brancos e longos irrompeu para fora, vestindo um casaco preto de chuva, gritando como se quisesse rasgar a noite. Minha cabeça ficou tonta de repente, minha visão escureceu e desmaiei ali mesmo. Quando acordei, tinha sido arrastado para dentro da mata, fiquei apavorado, pensando que tinha sido sequestrado, virei para fugir e vi apenas o Shane me chamando para correr. Corremos pela mata, senti algo nos perseguindo. Chegando ao carro, Shane ligou o motor e acelerou. Ele tinha visto no prédio o chão com símbolos satânicos, bonecas com botões no lugar dos olhos espalhadas. Não deu tempo de ver mais nada pois ouvimos o grito do velho lá fora, percebendo que eu estava desacordado sendo arrastado, e correu para fora para me salvar. Recobrei a consciência rápido, mas o incidente desmaiando no cemitério ainda me dá arrepios até hoje. Escapamos por um triz, mas a sensação de perseguição e as imagens do prédio ainda assombram minha mente. Eu trabalho em uma pequena biblioteca em uma cidadezinha rural. Nossa cidade é muito pequena, com cerca de 2.000 habitantes. É um lugar onde todo mundo se conhece, nós todos estudamos juntos em algum momento, então há uma forte sensação de comunidade e segurança aqui. Naquela noite, como em todas as outras noites, eu estava organizando os livros, registrando-os em um computador novo e preparando outros livros para serem enviados na manhã seguinte.
Meu carrinho de livros estava estacionado na frente da mesa, cheio de livros para recolocar nas prateleiras e algumas pinturas feitas pelas crianças. Essas pinturas seriam penduradas nas paredes da área infantil. Registrei o último livro. Procurei meu colega Alex, que normalmente me ajuda a colocar alguns livros nas prateleiras mais altas, mas ele não estava lá. Pensei que talvez ele estivesse no banheiro, então comecei a trabalhar nas pinturas. Atravessei a sala da frente, desci um pequeno corredor. Eu estava um pouco cansada na época, então quando as luzes da sala das crianças estavam apagadas, não pensei muito sobre isso. Tateei por um tempo antes de ligar as luzes fluorescentes, e fiquei surpresa ao descobrir que alguns livros estavam espalhados pelo chão, enquanto os brinquedos de pelúcia que costumavam ficar no topo das prateleiras agora estavam colocados sobre esses livros espalhados. Fiquei confusa. Eu tinha acabado de estar na sala e não havia livros ou brinquedos no chão. Talvez Alex tenha esbarrado em uma prateleira sem querer. Coloquei as pinturas em uma mesa próxima e comecei a recolocar Dobras do Tempo, As Crônicas de Nárnia e alguns outros livros de volta nas prateleiras. Até coloquei um Pikachu de pelúcia de volta em sua pequena cadeirinha. Esta cadeirinha ficava no topo da seção de quadrinhos. Franzi a testa, imaginando como Alex poderia ser tão desastrado. Ele normalmente era uma pessoa muito cuidadosa, mas dei de ombros. Peguei alguns pregos de uma mesa e comecei a pregar as pinturas na parede dos fundos da sala. Então me virei e ouvi algo se movendo atrás de mim. Pikachu estava no chão de novo. Acho que fiquei um pouco irritada, confusa e talvez um pouco em pânico naquele momento. Coloquei Pikachu de volta firmemente em sua cadeira, certificando-me de que ele não se moveria de novo, no caso de realmente não tê-lo colocado direito naquela cadeirinha de boneca antes. Talvez eu simplesmente não o posicionei direito. Não se mexa, resmunguei. Olhei para o meu carrinho. Peguei alguns Transformers e os coloquei de volta na prateleira. Quando me virei para sair, emiti um som de susto e frustração. Pikachu estava no chão de novo, mas além do ratinho amarelo, havia outro brinquedo de pelúcia, agora sentado no tapete no meio da sala. Peguei meu telefone, completamente certa de que Alex estava me pregando uma peça. Ouvi o telefone dele tocar do outro lado do corredor e juro que senti minhas mãos esfriarem. Ele estava na sala principal, então não havia como ele ter passado sorrateiramente por mim daquele jeito. Alô, Ritter, ele atendeu o telefone. O que foi? Fiquei sem fala por um momento. Você está na sala principal, certo? Ele desligou rudemente, acho, e depois entrou na sala das crianças, me encarando firmemente. O que é? Apontei para os brinquedos no chão. Você não está me pregando uma peça. Já verificamos se tem alguém no prédio? Ele se aproximou, pegou os brinquedos e os colocou de volta no lugar. Ouça, tenho certeza que não tem ninguém aqui. Percorremos todo o prédio. Não estou te pregando peça nenhuma. Na verdade, assim que saí do banheiro vim te procurar. Mordi meu lábio com força. Então depois de um tempo decidi descartar o assunto de novo. Talvez eu simplesmente não tenha posicionado os brinquedos direito. Tudo bem então, leve seu carrinho e posicione os livros altos direito. Com certeza não os posicionei direito. Ele puxou a alça de metal do carrinho, me lançando um olhar longo. Acho que você precisa de um descanso. Este é o seu terceiro dia seguido. Parece cansada. Por que você não toma um café? Disse a ele que faria isso. Suspirei. Empurrei meus óculos para cima do nariz. Assenti, sabendo que ele estava certo. Sim, obrigada.
vou descansar um pouco. Ainda tenho um livro para recolocar. Ele assentiu, e empurrou o carrinho para fora da porta, descendo o corredor. Peguei o último Transformers, colocando-o na prateleira. Então olhei em volta da sala, quase sem coragem. Havia uma pequena sombra, só da altura do meu quadril, estendendo a mão para pegar um brinquedo de pelúcia na prateleira. Congelei, sem saber o que fazer, pois o brinquedo caiu no chão e a sombra parecia estar me observando. Desmoronei, com certeza desmoronei, pois tudo que me lembro é de gritar e a sombra desaparecer, afundando no chão, bem ao lado do novo brinquedo de pelúcia. Alex correu de volta, seus pés batendo pesadamente no assoalho de madeira. Ei, o que houve? Como Archie está no chão? Ritter, o que você viu? Alguma coisa caiu em você. Ele segurava um dicionário grosso, como uma arma. Fiquei lá parada, apavorada, balancei a cabeça e contei a ele o que tinha visto. Ele segurou o dicionário bem apertado, percorrendo cada corredor. Não vi ninguém. Tem certeza que viu alguma coisa? Sim, tenho certeza, Alex. Minha voz era firme, mas eu realmente estava tremendo. Senti que o ar na sala estava muito denso, então saí para o corredor. Olha, fique comigo esta noite, ok? Não posso fazer isso. Ele me olhou, colocando o dicionário para baixo. Acho que você precisa ir para casa dormir. Sombra de criança, vendo coisas como essa. Soltei um suspiro frustrado. Foi real, no entanto. Espiei e vi uma pequena mão derrubar uma série de eventos infelizes no chão. Alex se virou, surpreso com a bagunça repentina. Você viu? Eu já estava a meio caminho da sala principal, recusando-me a lidar com aquilo. Não, também não quero lidar com isso. Respondi. Alex rapidamente deixou a sala, juntando-se a mim na sala principal. Isso, sim. Sabia que ele não tinha muito o que dizer sobre o assunto, então concordamos em nunca mais mencionar o incidente. Essas coisas ainda estão acontecendo até hoje. Brinquedos de pelúcia voando para fora das prateleiras, livros desabando, sombras de crianças e muitas outras coisas. Estou começando a me acostumar, mas sempre me dá arrepios. Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.